E aí, pessoal, mais uma vez ao vivo para vocês. Hoje é sábado, só para manter um marco de data. Sábado, dia 22/4/2023, às 19h29. Porque às vezes você está assistindo isso daqui ano que vem e acha que é atual, mas não, tá? Isso aí é para manter um marco. Meu nome é Gustavo Ota, esse é outro podcast, eu estou aqui com outra pessoa, aqui do meu lado, Fran Pacheco. E esse daqui é uma outra conversa, podcast. Enfim, eu tô tentando divagando aqui porque eu não sei o nome do podcast ainda. Esse é um podcast sem nome. Eu tava pensando em colocar outra formiga, outra pessoa, outra conversa. Mas aí fica muito narcisista, sabe, cara? Então acho que talvez não seja o nome ideal para isso. Estamos aí já com 2 pessoas conectadas. Eu não sei se o áudio tá bom. Normalmente no começo do podcast aqui, cara, eu fico testando se o áudio tá bom. Então, essas duas pessoas que estão aí, se puder mandar um comentário aí dizendo se o áudio tá legal ou não, aí seria interessante. Tem uma Amanda aqui. Amanda? Ah, minha irmã. É sua irmã? É. Amanda Pacheco. Tá mandando um oi aqui. Eu acho que ela tá querendo o link, né? Eu enviei. Você enviou o link pra ela? Enviei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O áudio tá ótimo. A Amanda Pacheco lá mandou o áudio. Está ótimo. Legal, cara. Então, podemos dar continuidade aí. Estou aqui hoje com a Fran Pacheco. Vou fazer 7 perguntas, tá, Fran? Tá E bom. dessas 7 perguntas, você no final das 7, das perguntas que a gente falar sobre, você vai escolher uma delas, que é basicamente um tema, tá bom? Tá bom. Uhum. Então vamos lá. Eu já apresentei você? É que eu sou mal educado, né, cara? Acho que é interessante. Deixa o convidado se apresentar. Se apresente, por favor. Né? Bom, eu quero agradecer o convite, né, do Gustavo. E aqui agora a gente vai abordar bastante tema muito interessante, não só para as mulheres, mas para os homens também. E eu acho que vai ser bem legal e não saiam daí. É isso aí, pessoal. Então eu vou começar. Posso começar com as perguntas, Fran? Pode, vamos lá. E se vocês repararem que a câmera agora tá fixa só nela, é porque eu não tenho tempo para ficar trocando, né, meu? As câmeras aqui é muita coisa para fazer. Então a primeira pergunta, Fran Pacheco. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos ver É o que nos uma pergunta espera. simples, né, meu? Uma pergunta bem simples. Eu não sei o que vai vir por aí, vamos ver. Mas qual a sua idade? Bom, minha idade, não tenho vergonha nenhuma de falar, embora muita gente tenha, né? Receio de falar a idade. 43. 43? 43 Você anos. é bem mais jovem do que eu, porque eu tenho. Bem mais jovem que eu. E aparenta bem menos, né? Muito aparenta obrigada. bem menos. Mentira, aparenta 43. Mentira. Por que as pessoas falam assim, que você parece mais jovem ou você não aparenta a ideia, né? A idade. Por que será que eles falam assim? Parece mais jovem? Sempre. Não é sempre. Não é sempre. Muitas vezes uma pessoa quer, sei lá, falar de um assunto, por exemplo, falar de idade é muito, muito complicado. Então, às vezes... As mulheres, principalmente, né? Os homens nem tanto, mas a mulher, ela tem um receio de falar a idade, de achar que ela aparenta um pouquinho mais. E muitas vezes a pessoa mente, viu? Fala, nossa, parece menos, mas é mentira. Tá? É para agradar. É para agradar. Então, eu tô questionando você. Não, então, por isso que eu fico, mentira, verdade? Não. Calma lá. Deixa eu perguntar que é melhor. Não liga. 43. 43? E você se acha jovem ou não? Em partes me acho jovens, em partes não. A parte que você acha seriam quais? Por exemplo, vamos se dizer, acho que pelo estilo de vida, de eu trabalhar com a parte de beleza, eu sou muito ligada nessa parte jovial. Né? Então, parte jovial? Como assim? Porque todo mundo quer ser jovem quando parte da beleza. Sim. Tá entendendo? Entendi. Ninguém vai partir para beleza para ficar mais velho. Não. Então a pessoa quer ser jovem. Eternamente jovem. Não é verdade? Para sempre. Para sempre jovem. Essa é a ideia. E a parte que eu não me acho é a parte que eu sou muito recatada, eu sou muito na minha, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de programa de velho, tá entendendo? Acorda cedo. Então, acordo muito cedo, 5 horas da manhã eu já tô de pé. 9 horas já tá dormindo? 9 horas eu tô dormindo.
Eu sou assim. Então, essa parte eu já me acho velha. Depois do almoço Moro você tira uma um senhora de cochilo? 70 anos dentro de mim. Depois do almoço você tira um cochilo? Não, que não dá tempo. Não tenho tempo para isso. Mas se tivesse... Talvez, eu não tenho o hábito, porque isso é hábito, né? Sim, mas não te dá sono depois do almoço? Não, não me dá sono, me dá uma lombeira, aquela coisa. Mas eu consigo me controlar. Ah, então não tá tão assim ainda Não, naquela... não. Se bem que seria o cochilo da beleza que falam, né? As mulheres, né? Não, essa, mas na eu não tenho esse verdade, cochilo da beleza. É um certo luxo, né? Isso eu não daí, tenho né? esse luxo. Eu, às vezes, eu me entrego Né? pro soninho depois do almoço. É muito bom, mas eu não tenho esse Só que privilégio. estraga o resto do dia, né? A concentração estraga tudo pra mim. Você acha? Pra Muitos mim, falam que pelo menos 15 minutos de cochilo, o rendimento é muito maior. Então, Não. com você é o contrário. Estraga. É. Tá lá, vamos lá. A segunda questão é, qual é a sua formação acadêmica? Tá, eu sou biomédica, tá? Trabalho na área da estética, tá? Então, biomédica esteta que fala, ou estética, né? Uhum. E escola, a sua formação, você chegou... Esse é o nível... Isso. Tem mais cursos? Tenho. Eu fiz o colegial e depois eu fui para a área da estética, logo em seguida. Logo em seguida. Na verdade, eu fiz o magistério. Né? Magistério era Pra aquele dar que era aula. 4 anos, né? Isso. Uhum. Eu dei aula, acho que uns 2 anos. Eu não morava aqui na época, morava Depois de no terminar... Sul e depois isso. Dei aula 2 anos e depois de lá eu já fui para a área da estética. Aí eu cursei estética. Uhum. Já foi direto à faculdade, né? Isso, de estética. Depois eu fiquei só trabalhando nessa parte meio que limitada ainda, porque a estética, pelo que eu queria, era limitado. E aí depois que eu fui para a faculdade de biomedicina para me abranger mais do que eu queria. A estética foi sim uma faculdade, né? Foi, sim. São 4 anos de estética, não é? Se eu Não, não me na engano. verdade, quando eu fiz, não existia faculdade. Era curso técnico, né? Na época, então era 1 ano, talvez. Era 2 anos. 2 anos? 2 anos de curso técnico, depois que surgiu a faculdade. Mas o meu entra como nível superior, porque na época não tinha. Então, tá. revalidou o MEC, o certificado. Né? Isso. Uhum. E depois disso, a biomedicina é 4 também? 4 anos. Biomedicina... 4 anos. A biomedicina, ela tem várias áreas dentro da biomedicina, né? Tem muitas. É um leque, né? E eu estudei bioquímica. Ah, tá. A biomedicina na estética, ela é mais difícil do que as outras? Porque quais são as outras, você sabe? Eu estava dando uma olhadinha. Tem a parte de laboratório, né? Laboratorial, que nunca né? foi a minha intenção. A parte hospitalar e a parte da estética, o que mais que tem? Eu foquei tanto nessa parte da estética que eu não fiz questão nenhuma de olhar para as outras. olhar para as outras, porque é a minha área, né, na verdade. Então você saiu de estética para biomedicina em estética, Em né? estética, Certo. exatamente. Tá, legal. Algum curso? Pretende fazer pós, alguma coisa assim ou não? Pretendo fazer. E seria o quê? Ainda estou na dúvida, então eu não tenho nada nenhum assim spoiler. na certeza, não. Tá quase lá. Tá, de toda a sua formação, desde não sei se você frequentou creche quando era Quando era criança? Sim, frequentei. E lembra de alguma coisa ou não? Não lembro. Tá. Quer dizer, o que eu lembro é que minha mãe trabalhava na creche, né? Então eu ia com a minha mãe. Então eu ia com a minha mãe. Fazia parte da administração ali, né? Isso. Mas assim, eu só lembro disso. Minha mãe me levando pra creche e eu vindo com a minha mãe. Então, entendeu? suas primeiras memórias são dali, a partir dali. Sim. Desde essas suas primeiras memórias, o que mais você gostou nessa carreira acadêmica, vamos dizer assim? O que te mais, de forma geral, tá? O que mais te chamou a atenção, o que mais você teve mais satisfação em estudar ou frequentar, ou alguns falam que gostava mais da escola por causa dos amigos, né? Sim, o que eu mais... Foi a minha faculdade. A faculdade? Foi a minha faculdade. Na faculdade, o que mais te agradava? Sim, exatamente isso. E tinha alguma coisa na faculdade que te agradava? A parte de matéria anatômica. Anatomia. Era o que mais Anatomia chega a dissecar corpo ou alguma coisa assim? Sim. Mas não o ser humano, lógico, né? Sim. Mas o corpo humano mesmo? Sim, o ser humano? Sim.
sim. Então tem alguns corpos que são feitos, como é que fala os caras? Eles falam doação, como que é? Isso, Tem alguma doação, permissão? Isso, tem a permissão. Esses indigentes que eles recebem e tal, isso é Uhum. para estudo mesmo, né? É quando a família não encontra. Isso, exatamente. E aí acaba estudando. E como é que Acaba funciona isso aí? Conta um pouquinho pra gente. Isso aí que é interessante isso aí. Então, na verdade, eu não sei, depende, acho que como que é que cada faculdade lida com isso, né? Uhum, Mas aí a gente tem a época do estágio, uhum, e o estágio a gente vai lá e a gente vê o professor fazendo, manipulando ali, explicando a parte anatômica, tanto de pele, uhum. né, músculo. Então, é basicamente isso. Muitos não gostam de colocar a mão, muitos têm receio, Sim. mas tem que estar ali para estar vendo, visualizando como que funciona, né? Uhum. Você teve nojo, alguma coisa assim ou não? Não. Algum receio? Não. Estômago bem? Não. No início, essa parte de anatomia, eu ficava um pouco receosa, com medo, essas coisas assim. Mas depois que a gente vai estudando, se aprofundando, vai ficando de lado o medo e você fica até curioso de querer saber. Quer dizer que você acostuma a ver gente... Se acostuma. Se acostuma. Um cirurgião, então, ele tem que estar bem acostumado. Com certeza. pra- Isso é fato. Isso é fato. Na sua área, tem alguns limites, né? Alguns limites para poder... Que você pode... Você não pode operar um rim, por exemplo, né? Não tem nada a ver com... A invasão, a cirurgia também me parece que é estética... Não. A gente já fala sobre isso Tá, na pergunta de trabalho, né? Sim, Tá. E o que você não gostava de fazer na sua carreira acadêmica? Desde a creche até Tá, não hoje. da acadêmica porque eu gosto. Uhum. O que eu não gostava de fazer gente, que difícil. É no modo geral que você está perguntando, né? A primeira que vem na tua cabeça. O que eu não gosto de fazer? Eu Não gostou, né? não gostou de fazer? Tá. Em relação ao meu trabalho, Uhum. da época que quando eu comecei no meu trabalho. Certo. Então, eu abri um estúdio Uhum. e nesse estúdio tinha os profissionais, Certo. tá? E as parcerias, né, que a gente fala. E assim, conforme a gente foi passando no decorrer do tempo, tal, eu ia ficando na mão de profissionais. Assim, carência ou eles... Carência de mão de obra, né, que eu chamo. Carência de mão de obra. Eu ia ficando na mão, saía, tal, pelos motivos delas, só que eu ficava na mão. E aí, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que largar minha função e eu tinha que entender aquilo que elas faziam para mim não perder a agenda, para mim cumprir minha agenda. Sim. Então, algo que eu fiz que eu não gostei na minha vida inteira, que eu falo assim, sabe, com propriedade, foi mexer com cabelo. Cabelo. Com cabelo. E eu tive que mexer com cabelo. Como que faz? Alisamento? Tudo. Cortar, então, tipo corte assim, eu tinha também? uma agenda muito grande da parte de cabelo. E eu tinha os profissionais. E aí, eu trabalhava já com a parte da estética, né? Não tinha minha faculdade, mas eu trabalhava na parte da estética de limpeza de pele, tratamento facial, corporal. Só que eu tive que deixar de lado para cumprir a outra agenda que era maior. Sim, a do cabelo, né? A do cabelo, e aí eu tive que fazer cursos. O Eliel teve aqui e ele disse que ele adora fazer corte, né? Sim. O que você não gosta Tudo, realmente? Tudo. Eu fazia na força do ódio. Eu fazia muito bem. Eu fazia com excelência. Eu me cobrava. Eu me cobrava. Eu me cobrava de fazer bem. Sim, sim. Sabe? Eu tinha que entregar aquilo ali impecável. Talvez Mas- isso... Mas Essa eu- cobrança talvez tenha... Talvez, mas não era a minha área, né, Gustavo? Não era o que você gostava Não de era fazer. o que eu gostava. Então eu deixei uma boa parte da minha vida Uhum. para cuidar de algo que eu não gostava, mas eu precisava cumprir a agenda. Entendi. Tá? Então essa é a parte que eu falo com gosto, que eu nunca gostei de mexer com Então o cabelo. pessoal que tá assistindo Nunca foi aí... minha área. O pessoal que tá assistindo aí, não peça pra a Fran E cortar o cabelo. muitas eu encontro na rua e pedem. Pedem? Não vai fazer. Deus o livre. Não. Então, agora vocês já sabem que não Já precisa nem sabe pedir mais, né? isso. Não pode nem pedir mais, tá? Vamos lá para a terceira? Não. Mora onde? Você pode responder cidade, estado ou país. País eu acho que deve ser óbvio, né? Eu moro em Miracatu mesmo, moro em bairro. Na verdade, a gente morava, né, há muito tempo, a gente mora no sítio, só que agora lá já virou um bairro, já. Você pode falar qual bairro é? Matsuda, Matsuda? Isso. Matsuda fica para lá próximo de Jaraçatiá.
Pra mim ajudou bastante. Perto da pedreira. Pronto. Agora sim. Pedreira, pronto. Tá, então pra quem aí não é de Miracatu, fica perto da pedreira, tá? Se qualquer coisa, vocês perguntam ali, qualquer lugar ali, né? Acho que o pessoal sabe, né? Ah, deve saber. Tá, dentro dessa pergunta, o que você mais gosta da cidade onde você mora? O que eu mais gosto? É. Da tranquilidade. É aquilo que eu te falei. Uhum. Como eu sou bem na minha, entendeu? Eu sou meio recatada. Uhum. Eu gosto da tranquilidade. Não tem momentos nenhum, não existe nenhum momento que você fala, nossa, que monótono que tá aqui, não? Não, eu gosto de cidade grande. Uhum. Adoro. Mas eu gosto de Miracatu pela comodidade, como que eu posso falar? Pela tranquilidade. Pronto. Não tem ônibus, né? Não, assim, quer dizer, Exatamente. tem sim, mentira. Não tem trânsito. Não tem trânsito. Semáforo. Tem um pouquinho de trânsito. É ruim de estacionar. Aí, olha, né? Estacionar carro que é horrível. Mas eu gosto. Tá bom. E o que você não gosta na cidade? O que eu não gosto da cidade... eu ia falar a mesma coisa. O que eu não gosto daqui é a falta de oportunidade. Uhum. A falta de emprego, que muita gente tem que sair, a falta de opção para comer, restaurante, essas coisas assim. E isso me faz falta. A gente acaba saindo daqui, porque aí no restaurante o negócio tem que sair. Porque aqui não tem opção, né? Tem alguns, né? Soró ficou bravo agora com você. Ah, é? Não, eu falei que não tem muita opção. Não. E os que tem tem eu já enjoei. Tem os que não, pessoal, todo final de semana a gente quer ver coisa diferente. Ó, tem o Soró, é legal, tem os que não. Enfim, mas assim, é pouco, né, gente? A gente realmente quer uma coisa diferente, tem que sair. Se for ver bem mesmo, realmente não tem muita coisa. Mas não, mesmo não lá tem. fora. Não, tem, né, cara? Tem alguns restaurantes assim, por exemplo, um árabe ou um indiano. Sim. Aqui não tem chinês, só tem japonês, né? E o japonês que tem limitação de pratos. Sim, exatamente. Né? Essa variedade não tem. Não tem variedade aqui. Nisso Isso você tem ruim. razão. E quanto a as pessoas saírem para trabalhar, ao mesmo tempo contradiz com algo que a gente sente falta, que é mão de obra qualificada. Muito. Eu já senti. O que você acha disso? Porque você tem um salão e o salão é seu, você é a proprietária, é isso, né? Isso, agora é... E aí tem as parcerias, né? Não, agora, Gustavo, isso foi no início, tá? Então eu tinha tudo, eu tinha a parte de unha, eu tinha a parte de cabelo, eu tinha a parte de estética. Agora não, agora é só clínica, é só a parte tratamentos mesmo, tá? Entendi. Então, eu sou proprietária e trabalho tenho mais a minha irmã, que é nutricionista, que tem a parceria, e tem a Laís, que trabalha comigo também. Então agora você conseguiu fechar o quadro. Ah, com certeza. Mas se uma delas, porventura, faltar, existe uma dificuldade da substituição de algum... lógico que... Existe. Você acredita que... como você é... Peraí, deixa eu deixar essa pergunta para a pergunta correta aqui. Então, beleza, entendi. Agora, você trabalha com o quê, né? Falamos de estética até agora, né? Então, acho que deve ser muito óbvio, né? Isso. Você trabalha com o quê? A estética é um leque, é milhões de coisas que está envolvido com estética, né? Mas, assim, a minha área mesmo é a parte de tratamento de pele, harmonização, tem a parte de depilação a laser, de remoção a laser. Remoção a laser de remoção de tatuagem. De tatuagem. E micropigmentação. Micropigmentação é aquela mancha de sol. Não, micropigmentação é micro de sobrancelhas. Que elas, não vou falar tatuagem, embora muitos vão entender. Tatuagem na sobrancelha. A micropigmentação. A tintura na sobrancelha. Tem um meme, né, de um cachorrinho branco que tem. Você tira aquilo? Aquilo é rena. Mas se fosse com uma tintura, eu conseguiria tirar. Tiraria. Sim. Porque tem algumas que não são bem feitas, né? Vamos dizer assim. Não, tem muitas que não são bem feitas. E acaba desfigurando a pessoa, né? Desfigurando. E assim, a autoestima da mulher tá no rosto. Também, né? Então, o bom é que tem solução. Tá, micropigmentação. Você retira, remove, né? O que mais? Você falou da tatuagem, tratamento de pele, limpeza de pele, melasma, rejuvenescimento. Melasma botox. É o quê, para quem? Melasma é uma mancha. Uma mancha que tem vários, vamos dizer, tem várias
tonalidades, vamos se dizer. Uhum. Tem clarinha, tem escura, e isso tem vários fatores envolvidos. Ou pode ser de gravidez, ou pode ser de sol, ou pode ser de medicação, alimentação. Então, isso aí é um tratamento. Porque o melasma ele é uma inflamação. Então, a gente consegue não curar, porque é uma doença crônica, mas a gente consegue amenizar, tranquilizar, adormecer, vamos se dizer. Ele fica entendeu? ali como que chama mesmo? É derme, epiderme, como é que é? A derme é externa. Isso. E o melasma fica na derme. Exatamente. Ele não chega a ser mais profundo. Ele é profundo, tá? Ele, vamos dizer, o melasma, ele vem porque os melanócitos, eles estão totalmente agitados, estão produzindo melanina sem parar. E melanina não é aquele negócio do Da sono? pele, é a cor da pele, o que dá a cor na pele. A melanina... É o que dá a cor na nossa pele. Aquele negócio da sono é outra coisa, né? Melanina, né? Não. Não tem nada a ver, né? Não. Não, entendi. A melanina é o que dá a cor na pele. Uhum. Então, os melanócitos eles ficam produzindo melanina ali constantemente. Então, a gente tem que acalmar os melanócitos, acalmar a inflamação, para ele parar de criar essa melanina. Tá? Então, aí a melanina em excesso dá essas manchas melasma, testa ou bochecha, seria queixo, como eles inflamam porque eles não entendem ou é a aquilo cor que eu falei, que eles têm exato. que... Ou eles é como se você recebesse uma agressão. Então, por exemplo, se você vai no sol sem protetor solar, fica lá tomando aquele solzão na praia, automaticamente vai dar uma inflamação nos melanócitos, eles vão começar a produzir melanina em excesso e vai aparecer no seu rosto. Até mesmo um corte, né? Ele fica mais escurinho, né? Sim, Então sim. é essa a reação que... Exatamente. Entendeu. Né? Beleza, o que mais? Então, tratamento facial, depilação a laser, que eu acho que é bem legal. Depilação a laser. Depilação a laser. Tem muita procura na clínica. Hoje em dia é o que mais procura. O que mais procura? Depilação a laser e a parte de botox também, preenchedores. Botox? Né? É que eu não entendo nada disso, sabe? Não, a gente vai entender juntos. Depilação a laser, o que eu vejo muitas clínicas, clínicas que chamam? Isso. Que eles não fazem, por exemplo, tem umas que não fazem na virilha, né? Isso. Tem umas que só, bom, enfim, axila ou isso. não sei como é que Buço. chama, buço, né? Isso. Chama bigode, né? Não pode chamar de bigode? Não, É buço. E tem algumas que separam. Você faz em qualquer região do corpo? Qualquer região, tanto homem quanto mulher. Entendeu. E o é consultório que fala? Isso. A estética, a clínica de estética também se pode chamar de consultório? Pode. Tá. Então a sua clínica ou consultório, né? Ela fica onde? Fica próximo do Correio, na Avenida Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, próximo do Correio de Miracatu, né? De Miracatu. Descendo o Correio, logo ali no início. No início rua. Isso. da rua. Tem uma casa amarela lá, né, na esquina, né? Isso, do lado. Do lado? Do lado, isso. Ah, sim. Que também é amarelo, né? Mas a gente está mudando toda a fachada lá. Tem gente que pergunta se a gente... vocês estão lá no mesmo endereço. Tá, é que a gente está mudando a fachada. E quanto tempo você está lá? Ali naquele endereço, estou 4 anos e pouco. E no total? Aqui em Miracatu? De carreira de clínica, né? De clínica, assim, desde quando eu comecei, vamos colocar aí 18 anos. 18 anos? 18 anos, 4 ali. E antes você passou em alguns locais que ficou mais tempo? Sim, teve. Porque às vezes a pessoa, eu lembro que você tinha uma clínica lá. Próximo à pracinha do Coreto. Próximo da pracinha do Coreto. Ali você ficou quanto tempo? Ali eu acredito que eu fiquei ali uns 7 anos, se não for mais. 7 anos. Então teve mais um lugar? Teve. Eu comecei, na verdade, lá no Seu Emílio Tuzino. Eu comecei lá na salinha em cima. Naquelas Emílio Tuzino lá onde? na entrada da cidade, atrás do Hoje tem do Santander. Hoje tem uma igreja ali, né? Não, é alguma coisa de prefeitura, né? Prefeitura, alguma coisa, né? É em cima, não tinha umas salinhas ali. Sim. Comecei ali. Fiquei pouco tempo. Aí depois eu fiquei grávida, eu tive que fechar, fiquei parada um tempo, depois eu voltei para outra sala. E essa sala já era no Coreto? Não, acho perto que não da era Praça ali. do Coreto. Eu acho que eu passei mais. Praça do Coreto chama Júlia Taíde, né?
Eu não sei. Eu sei acho que é Praça Julieta do Ide. Coreto. Pra mim é Praça do Coreto. Tem gente que fica brava se chama Praça do... Ah, O é? Bobódromo, por exemplo, não pode falar que é Bobódromo. Então tem gente que fica brava. Sério? Internet, cara. Internet é assim. Todo mundo conhece Bobódromo. É. Tá, então teve mais lugar... Bom, teve mais algum lugar que você trabalhou? De outra sala? De outra sala? Endereço, você Isso. diz? Teve em frente ao fórum. Teve, acho que foi em frente ao fórum, agora eu não vou lembrar. Em cima da contabilidade da Lúcia, talvez, acho que foi ali. Uhum. Tem Sei. salas ali, Tem né? salas ali. É, eu acho que foi ali. Salas é em cima do onde eu é o não cartório hoje. Eu já tinha um escritório ali. Isso ali, exatamente. É ali. É Ah, da então- Regina, é da Regina, Passos, sim. isso, ali mesmo. Ah, foi logo depois que a Regina passou dessa pra melhor. Então, que você ficou lá ou não? Não, da Da Regina não, foi a da outra, Na- foi na Nalva, né? A Nalva, isso. Você ficou na sala onde a Nalva ficava ou a Regina? Não, na da frente. Que tem Porque uma tinha parede três de... salas lá, né? É, uma Era a Regina, tinha a da Nalva e tinha outra. do Dunha, né? Do Dunha. Acho do que era. outro irmão. E o outro era o Pedro. Eu não lembro. Eu sei que na época era só a Nalva, Regina e eu, né? Com a minha irmã. Ah, tá. Então aí depois de muito... Quem colocou aquela parede de banana, Não. de papel de parede de banana? Ah, é da minha época. Fui eu. É da sua eu época? e minha irmã. Foi você e sua irmã? Aham. Eu fiquei uns 4 anos naquela sala com aquele papel ali. Sério? Sim. Que legal. Meu escritório era lá Que antes. legal. Bom, Ali eu não lembro quanto tempo eu fiquei ali, mas eu fiquei um tempinho ali também. com um tempinho lá. Do seu trabalho. É lógico que o que você não gosta de fazer eu já sei, né? Porque você falou da formação, na hora da formação escolar, você não gosta de fazer cabelo, né? Mas Mas- agora não faz parte mais da minha vida, né? Isso tem 4 anos. 4 anos, né? Que eu não mexo mais com isso. Mas no seu trabalho, o que você mais Hoje, né, gosta... você diz. do que você mais gosta de fazer no seu trabalho. O que eu mais gosto de fazer, talvez a parte de injetáveis, sabe? Injetáveis. É, Injetáveis é aquilo, é botox, botox, secagem de vasinhos, toda essa secagem, parte. secagem de vasinhos. É como Isso, se tivesse escleroterapia. parecendo uma varize, Isso, não é bem varize, pequenininha, isso, né? os microvasos. microvasos. Isso. Aquilo ali você injeta o quê? Uma maisena, né? Pra ficar branco, né, cara? Glicose. A glicose, ela é translúcida, né? Ah. Então, na hora fica branquinho, É. né? Some na hora, Já- mas depois o sangue volta no seu lugar, Uhum. mas a glicose fica ali, agindo no lumen do vaso, né? Aí precisa injetar de novo. Precisa, tem Tem- uma sequência. tem uma Isso sequência. lógico, vai depender da avaliação. É que né? pelos vídeos que a gente vê por aí, injetou, Pare- acabou, né? Acabou o problema. Vai embora. Não é, tá? Não se iludam, não é assim. É um tratamento. O tratamento, Ela né? não surgiu da noite pro dia, né? Então, Mas a pra ideia foi boa. remover, Né? O impacto é bom. Se você Sim. injetou ali, já acaba. O que mais que é injetável? Botox. botox, preenchimentos, preenchedores, né? Silicone não pode, né? É muito invasivo. Não, aí é área cirurgia, médica. né? Área médica. Tem um limite aí, não tem? Tem, É isso tem, que eu ia tem um perguntar para você Tem um anterior. limite. Até qual o limite que você pode fazer? Por exemplo, eu tenho um negocinho aqui em cima do olho, não sei se você chegou a reparar. Sim, É uma placa de a gordura. gordurinha, isso. Isso aqui é porque eu tava com colesterol Uhum. muito alto aí não tinha para onde crescer gordura, já Aham, tinha na barriga. Aí já foi pro olho. E aí, não sei, porque o olho já não é Isso muito não grande, é né? legal, né? Já não é muito grande. Isso aqui você não pode extrair. Posso. Pode? Tem, aham. Ai, velho, aí, ó, pronto, já Já vou arrumei. agendar, já vou sair aqui com um agendado aqui, ó. E quanto será que custa para extrair isso aqui? Pera, deixa eu ver se eu consigo mostrar para quem tá assistindo ali. Acho que não vai dar. Cara, aqui em cima tem parecendo uma verruga, é uma plaquinha bem em cima do olho, uma dos dois ainda. gordurinha, né? É uma Dos dois, é gordurinha uma mesmo. gordura. E incomoda, né? Incomoda Muitas bastante. mulheres têm mesmo. Você faz um orçamento ao vivo aí pra mim, vamos ver. Você Isso pode fazer varia- ou não? Não pode. Posso, porque queira ou não, é um valor fixo, né? E então, quando tem essa gordurinha, a gente usa um aparelho de eletrocautério, tá? Ele é uma ponta bem fininha, é como se a gente queimasse, tá? Dói um pouquinho, dói, tá? Homem, Sem anestesia? geralmente, sem anestesia. Ah. Homem geralmente sente mais dor. Porque homem geralmente é mais mole, né? Vamos Ah, ver, será? as mulheres vão de concordar. Então, isso aí é queimado. Então, a gente vai colocando a ponteirinha em cima dessa gordurinha e ele vai, vamos se dizer, uma linguagem fácil para você entender, vai derretendo, tá?
Então É tipo picanha no, e próprio, exatamente isso. na brasa ali que vai derretendo a gordurinha? Isso. Entendi. Aí vai derretendo, tá? Mas é com eletrocautério. Às vezes precisa de mais uma sessão, tá? A gente não consegue tirar, porque às vezes é uma região muito sensível. No meu os caso aqui, eu acho olhos. que vai ser umas 2 ou 3. Exatamente. Às vezes engana, tá? Mas já fica sobre aviso que pode ter mais sessões envolvidas. E isso me custaria E quanto? valores. O preço do eletrocautério, geralmente eu cobro um preço fixo, Certo. tá? Nesse caso aí, em cima dos olhos. Uhum. Fica R$200. Uhum. A segunda sessão já fica 180. A partir da segunda, 180. Tá, a primeira vintão a mais só, né? Isso, só 20 a mais. Tá? Porque ela tá maior, depois ela diminui. Então não custa muito. Nós vamos agendar Não, aí já. vamos agendar sim, vamos tirar Eu vou fazer uma foto da verruga aqui, sabe como que chama? Aham. Isso aqui tem nome, essa gordura? Gordurinha. A gordurinha que Eu todo mundo... tava vendo, era xantoma, alguma coisa assim? Chantelasma. Chantelasma? Exatamente. Tem vários. Exatamente. Tem vários isso, nomes, né? Para que as pessoas entendam, gordurinha. Gordurinha, tá bom. É que dá... E na pança, se fizer isso daí, será que tira? Eu vou passar o dia inteiro e não vou terminar. Quantas sessões você acha que vai dar pra fazer? Pra tirar a minha pança. Confesso que não vai dar um dia. Não vai dar um dia? Não vai ter dá, ponteira que dê conta. Então, tem outras alternativas para isso, né? Tem outra Fechar a boca, por exemplo. Bem legal, fechar a boca. Isso aí é a parte da minha irmã. Ah. Mas a gente vai entrar com protocolo também para isso aí, tá? Tá, entendido. Então, tem novidade chegando. E o que você não gosta de fazer no seu trabalho? O que eu não gosto de fazer no meu trabalho não é exatamente no meu trabalho. Mas é relacionado ao meu trabalho. O que eu não gosto. Eu amo tudo que eu faço. Certo. Tá? O que você menos gosta, então, vai? Não é o que eu menos gosto. Não tem, Gustavo. Eu amo o que eu faço. Mas, assim, eu vou te falar o que eu não gosto em relação ao meu trabalho. Certo. Tenho certeza que quem é mais próximo já está ciente do que eu vou falar. Alguns clientes. É quando eu saio do meu ambiente de trabalho e as pessoas me param na rua para perguntar sobre o meu trabalho. Tipo agora que eu fiz agora com você. Não, agora a gente tá... Não. Você veio para falar sobre o trabalho, né? Eu vim falar sobre isso. Mas se eu tô em algum restaurante, alguma lanchonete, a pessoa... Ai, tudo bem, não sei o quê. Ai, me fale, dá para agendar um horário? Isso acaba comigo. Agora eu já descobri por que você não acha sai que... em Miracatu. Não tem opção também. Eu não saio. Às vezes pode até ter opção, mas você não sai porque... Eu não saio. Ó, a última vez que eu saí, é até engraçado, mas meu marido veio bem de frente comigo, pegou na minha mão e falou: você vai me prometer um negócio. Repete comigo. Você não vai se estressar se alguém perguntar do seu trabalho. Então, tipo assim, ele já sabe. Isso acaba comigo e acaba à noite. Entendi. É sério. É como se eu não tivesse vida, Gustavo. Eu fico o dia inteiro no meu trabalho e quando eu saio, eu tenho que falar do meu trabalho. Entendeu? Eu entendo você, porque eu mexo com o computador o dia todo, né? Chega no final do dia, eu quero tomar uma cerveja, sempre chega um tio do meu lado e fala: como é que foi para instalar aqui o WhatsApp? Você sabe o que eu tô falando, então. Eu falo: meu, WhatsApp, cara. Então, mas assim... Então, eu vou nos lugares, então eu evito ir. Tá bom. Por conta disso. Legal. A quinta pergunta, se não quiser responder também, não responda, mas você já respondeu, né? Você é casada ou solteira? Sou casada, muito bem casada, há 14 anos. E é interessante essa pergunta aqui, porque às vezes a gente coloca a pessoa em saia justa, né? O que você mais gosta no seu relacionamento, no seu casamento? Eu gosto do companheirismo, família, essa coisa. Eu gosto disso, entendeu? Você chegar em casa, ver seu marido, seus filhos, eu gosto disso. O marido nunca, quando você chega em casa, o marido nunca, ele sempre esteve presente em casa? Sempre. Sim, nunca lhe deu uma bola fora de não estar em casa e tal? Não. E é justamente por isso que você gosta de tudo isso? Exatamente. Legal. Exatamente. E o que você não gosta do seu relacionamento? Isso é pior, o que né? eu não gosto... Quando ele não está em casa. Não, o que eu não gosto... Muitas mulheres vão concordar comigo. É esse negócio de ficar repetindo a mesma coisa. Tira a toalha de cima da cama. Tira os sapatos dali. Tira a roupa... Isso. Tem que falar todos os dias. Nada a ver isso aí.
Todas as mulheres agora estão concordando comigo. Essa é a parte ruim. Eles não são adestrados, entendeu? Eu deixo de propósito. Olha lá, ó, cara. viu? Eles gostam de sarna pra se coçar. Não, eu isso. deixo de propósito. Não pode deixar aqui. Eu chego lá, tem dia que eu coloco Olha assim. lá, ó, viu? E Você fico guarda esperando ali. contenda. Fico escondido olhando lá pra ver se. Eu fico escondido pra Você ver se a guarda pessoa. contenda, lá, Eu deixo de propósito. Mas é só isso? É isso, só. Tá, legal. Então vamos pular pra 6. Um hobby seu. Isso é geral. O vida. hobby É. de ficar em casa sem fazer nada. Você acaba- De ficar no meu quarto deitado. Isso é um hobby. Você Meu acaba- hobby preferido. Você acabou de me dizer que você ama seu trabalho. Ah, não. Aí Amo foi, meu trabalho. aí foi diminuindo porque você não gosta de falar sobre trabalho. Sim. Enquanto você tá passeando, Sim. tá se divertindo. Isso. E agora você disse que Ah, não, gosta de ficar. hobby, eu gosto. Quando eu tô, tipo assim, quando eu não tô no meu trabalho, Aham. eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de ficar em casa, no meu quarto, na minha cama, Uhum. sem fazer nada. No É escuro, o meu momento. nem é TV, o meu momento. Não gosto de TV, não assisto. celular. Celular, sim. Eu acabo olhando o celular, É um sim. fazer nada, pelo menos um É celular, o meu ou um tempo ali, livro. exatamente Um livro. isso. Tá, e esse É meu negócio momento de que eu tô falando do seu trabalho, eu tô enchendo o saco, tá? Eu só tô Eu sei. botando lenha na fogueira. E uma coisa que você não gosta de fazer na vida. Cozinhar. Não Cozinhar? Pra mim. Eu não sei nem porque eu tenho a cozinha lá em casa é do meu marido. Então, tipo assim, é cozinhar. Não gosto, não sei, não tem nenhuma afinidade. E lavar louça? Ah, não, é sempre as crianças que lavam, porque lá tem é tudo determinado, sabe? Aham. Cada dia é um que lava e guarda, e limpa a pia, então E, isso é função e deles. passar pano no chão? Ah, não, limpar a casa, Ah. eu limpo, de boa. Mas cozinhar não é minha Não, praia. não. Esse dom foi todo para minha irmã. Mercado, quem faz? Odeio. Odeio é uma palavra muito forte, né? Não é legal, mas eu não gosto de mercado. Então, tipo assim, eu pago para não entrar em mercado. Eu entro na necessidade mesmo. É aquele Mas se negócio. eu puder pedir para alguém no mercado para mim, eu prefiro, eu peço. A Amazon tá fazendo nos Estados Unidos lá um mercado online, né? Eu Você vi, vai escolhendo lá e achei chega em super casa. bacana, gente. Aqui poderia ter esse delivery, né? Já, Poderia. tecnologia para Na isso. época da pandemia, eu adorei. Porque WhatsApp. os mercados... Gente, aquilo a compra chegava em casa. Eu achei top aquilo. Eu achei que o negócio ia virar, mas não virou, Sim, né? chegava por WhatsApp. Parou. Mas era necessidade porque precisava vender, né? Sim, E sim. os funcionários, é que eu atendo muito Mas a gente podia continuar isso. muito mercado e os funcionários acabavam não tendo muito o que fazer, então atender o Entendi. celular, um WhatsApp e Eu acho que separar agora as tinha que ter compras. as duas opções. Mas acho que vai demorar um pouco para chegar aqui. A gente tá vendo em um lugar ou outro ainda aqueles caixas autônomos, né, que você mesmo passa o código de sim, barras lá sim, bem legal. e você mesma paga ali com cartão ou Aham. só cartão, dinheiro não aceita ainda, né? Mas só dá para cartão. você fazer isso daí, mas não chegou a esse ponto não. Mas Talvez o chegue, né? negócio do Mas mercado não Brasil vira. é difícil chegar assim. É. Eu acho. Bom, beleza. Nós fizemos as 7 perguntas e no final eu sempre escolho. Sempre peço para você escolher uma dessas questões aí pra gente se aprofundar mais. E antes disso, eu queria ler aqui os comentários que o pessoal Legal. colocou aqui. A Adeni, Minha mãe, a Deni. Minha Adeni. mãe. D.O., né, que fala? Isso. Pacheco. É muito linda, coraçãozinho. Ai, Giovana, Ai, Giovana Damer, né? Damer, Damer. minha amiga, um beijo. que é linda, poderosa. Ela é do Sul. Ela é do Sul? Ela é do Sul. Deixa eu ver mais comentário aqui. Quero um oi. Quem que mandou? A Giovana. Oi, minha linda, saudade. A Giovana novamente. Ela era uma ótima professora. Quem? Também. Quem colocou? Sempre foi ótima em tudo que fez. Você era professora? Então, eu dei aula há 2 anos, lembra? Né? Eu esqueci isso aí, você falou pra mim, né? Não, antes que eu matasse alguma criança, eu Ah. preferi me retirar. É verdade, você falou. não. Você falou, eu esqueci. Eu tenho Quem que Alzheimer. falou esse comentário? A Giovana. A Giovana, maravilhosa. Ela é professora também. A gente É deu aula professora? na mesma escola. A Amanda Pacheco. Na creche, pedia para buscar e levar para casa. Meu avô levava. Esse episódio eu não lembrava. Ela é mais velha ou mais É mais nova? velha, Mais é velha? mais Então ela velha. cuidava de você, de certa forma? Não,
Não, a gente tem pouca diferença de idade. Questão de 1 ano e meio, mais ou menos. Ah, tá, entendi. Amanda Pacheco Mas novamente. é algo que eu odiava escola, pré-escola. Então, eu ficava na janela, vendo a hora que o meu avô passava e eu gritava pro meu avô me tirar dali e levar para casa, entendeu? Então, ele sempre fazia isso todos os dias. Então, é isso que ela está querendo dizer. Amanda Pacheco novamente não gosta de mexer com cabelo, apesar de ser uma excelente profissional. Não, eu entregava um bom trabalho mesmo. Joyce Medeiros. Que Joyce, orgulho, linda, parabéns, Fran. Linda. Gisele Pacheco, linda e excelente profissional. Ai, obrigada. Giovana, novamente, tudo que ela faz é impecável. Ai, gente. Na sala de aula, vocês. não era diferente na sala de aula, ela está dizendo. Ai, que linda. Gisele Pacheco, novamente, na força do ódio é ótimo. Isso é verdade, verdade esse bilhete. Na força do ódio foi demais. Foi. Marinalva da Silva, mandando um emoji de amei, né? Um beijo, Marinalva. Célia Salete de Oliveira, excelente profissional. Célia é linda, minha cliente. Acho ela um encanto. Sandra Gavazzoni, linda. Sandra, maravilhosa. Um beijo, Sandra. Diz também poderosa. Giovana, os restaurantes diferentes nós aproveitamos aqui em Balneário Camboriú. Isso. O que é essa história aí? Porque eu atendo lá também. Eu atendo você em várias atende lá? cidades, Gustavo. Você é multi-intermunicipal? Eu rodo esse Vale e o Sul. E o Sul eu também? atendo no Sul também. Então, a Giovana é minha amiga, minha parceira. Sempre quando eu tô lá, a gente sai juntas. Então, lá eu aproveito esse restaurante, porque ninguém vai me parar e falar sobre serviço. Começa a publicar bastante vídeo no Facebook lá na região. Porque você tem Não, a visão lá é outra, tá? Faz mais amizades com as pessoas, poxa. Eu tenho muita amizade lá, inclusive. Mas eles reconhecem os papéis sociais. No trabalho é no trabalho, no lazer é lazer. Tem essa diferença, né, de cidade pequena e cidade... Lá também não é uma cidade muito grande. Não, porém, é pequeno, mas é bem completa, né? Tem uma diferença já, né, de comportamento das pessoas. Totalmente. Você prefere... Apesar daqui ser cativante, eu esse morei lá 9 comportamento... anos. Eu morei lá em Santa Catarina, então eu conheço bastante gente, o estilo é totalmente diferente. Não posso dizer que... A cultura não, é um pouco... que eu não gosto daqui, gente. É aquilo que eu falei, adoro Miracatu, amo Miracatu. Só que é isso que me incomoda, de conhecer todo mundo. Então, eu acho que talvez é isso. Por você ter intimidade, aqui todo mundo é parente, todo mundo. Você tem que pensar o que você fala para a pessoa, que é parente. Sim. Então, talvez a pessoa se acha íntima, né? E acaba perguntando, não é nem por maldade, é coisa minha isso, que me incomoda, né? Eu não vejo por maldade, mas me incomoda. Incomoda. Eu entendo você porque me incomoda também. Então, legal. Você sabe do que eu estou falando. Deixa eu voltar lá nos comentários. A Giovana, saudade de você, Fran. Ai, um beijo, amiga. Logo eu tô aí. Juliana Santos de Lima Pontes, maravilhosa. Ai, um beijo. Eleusa Citon. Ai, Eleusa é linda. Ai, pensa numa mulher linda, maravilhosa. É minha cliente linda. Uma inspiração. Uma inspiração? Excelente profissional. Parabéns, Fran. Ai, que legal. Lucineide Cristiane. A Lu foi uma parceira minha. Trabalhou comigo. E, assim, eu tenho um carinho gigantesco pela Lu. A Lu é maravilhosa. A Lu foi embora, me deixou por esse motivo que ela foi embora. Sim. Mas me deixou muita saudade. Ela está dizendo, Fran, você é demais. Saudades em Gatona. Saudades em Gatona. Eu acho que deve ser esse. Isso. Tá. Dessas 7 questões, a idade fala um pouco sobre o tempo. A formação escolar, a formação acadêmica, sobre os estudos, né, durante o período de vida. Mora onde, fica um pouco mais ligado à política. Trabalha com o quê? Lógico, trabalho, né? Casado, solteiro, seria uma questão que a gente poderia aprofundar mais sobre relacionamentos. E seu hobby ou uma coisa que você não gosta, detesta fazer. Dessas 7, qual você gostaria de escolher para se aprofundar? 2 coisas eu gostaria de escolher, mas não pode, né? Uma só. Já estamos em... Ó, eu poderia falar sobre relacionamento, acho muito legal. E sobre trabalho, né? Tá, vamos falar sobre trabalho então. Tá. O que você quer, né? Oi? O que você quer, né? Não, eu acho o relacionamento mais interessante porque eu procuro desfazer, sabe? Casamento, essas coisas assim. Causar constrangimento, polêmica. Entendi. Não, aqui é blindado. Poderíamos... Não, mas eu tento fazer. Entrega aí pro povo.
Que é o que Entendi. o povo gosta. Ele gosta de tragédia, né? As pessoas verdade. gostam de As tragédia. pessoas ficam mais... Mentira, até é brincadeira. Você escolheu trabalho ou Pode ser relacionamento? trabalho. Trabalho, Pode ser trabalho. Nós estamos aqui há quanto tempo de live? Eu acho que é 45 minutos, tá? Já? A gente procura Nossa. fazer aí no máximo 1h30, mais ou menos, Uhum. né? E desculpa aí, pessoal, eu atrasei hoje, né? Cadê? Ah lá. Eu atrasei hoje, era para fazer um pouquinho mais cedo, tá? Mas acabei me atrasando. Vamos lá então. No seu trabalho, você disse que você faz alguns serviços na sua clínica. E também, agora que eu fiquei sabendo, que você disse que faz Atendo em vários, Camboriú, vários, né? Qual é o atendimento mais popular hoje em dia que você tem feito? Popular? São 2. Limpeza de pele, Uhum, que é o mais popularzão, assim, que abrange todas as idades. uhum. Limpeza de pele e a parte de secagem de vasinhos. A parte de secagem bem de popular, vasinhos. assim, do meu tratamento. Agora, o que eu ofereço na clínica, Uhum. o que mais procura, que não é eu que faço, mas Ah, é a popular que eu Laís. quis dizer não foi popular em questão de preço. De baixo custo, você disse? Não. Foi popular de a maior... De mais a- procura. mais procura. Depilação a laser. Depilação a laser. É. E como que funciona a depilação? Eu não entendo muito esse negócio de depilação. Sim, É que no máximo que eu sei é a cera, né? Que A pessoa que- cera é um método arranca, antigo, né? Que se usa ainda bastante. Uhum. E como que funciona a depilação a laser? Desde das máquinas que são usadas, como é preparado o paciente, é paciente que se chama? Isso. aham. Como ele é preparado e o resultado. Você pode Tá. descrever? Vamos lá. Existem várias máquinas, Uhum. né? De vários modelos, várias tecnologias. E eu vou falar sobre a minha, Uhum. tá? Já trabalhei, eu locava aparelhos, né? Uhum. Quando eu não tinha a minha. Então, eu já tinha uma cartela de cliente bem ampla em relação a isso. E já o feedback de alguns aparelhos, resultado de alguns outros aparelhos, né? Então, tipo assim, o cliente, sempre quando o cliente agenda, a gente já orienta o cliente a se depilar, passar o gilete, a lâmina. Ah, é? Por quê? É a dúvida de muitas mulheres, né? Que falam assim, eu vou agendar, como que eu tenho? Tenho que deixar o pelo crescer? Tenho que fazer na cera? Como que eu tenho que ir? Uhum. Essa é a dúvida de todo mundo. Então, tem que passar o gilete 1 dia ou 2 dias antes. Por quê? O aparelho a laser, ele precisa identificar o pelo. Por exemplo, quando o pelo está grande, a gente vai passar o laser, além de ser um desconforto a mais, doer, né? Sentir dor, a luz do Mas laser dói por quê? dói por conta que é uma fonte de calor. Então o pelo todo vai ficar queimando ali. Exatamente. Então quanto menorzinho... Não é isso. É que daí o que é? A fonte de calor vai percorrer aquele fio que está grande até chegar na raiz, ele já perdeu a frequência dele, a força, vamos dizer. E quando ele está quebrado, cortado, o caminho é mais curto. Então, o resultado é mais rápido. Entendi. A luz chega com mais força lá na raiz. Então, a gente acaba perdendo a força do laser, né, se o pelo tiver comprido. Então, a gente pede sempre para estar depilando antes, 1 dia ou 2 dias antes. Porque a minha pergunta, a minha observação idiota, porque eu não entendo disso aí, mas eu vou lá fazer depilação, mas eu tenho que depilar antes de fazer. Na verdade, sim, porque afinal de contas, o teu intuito, o teu objetivo é eliminar o pelo. Não ficar fazendo sempre, né? Não ficar fazendo sempre. Certo. A princípio, você vai ter que estar fazendo sempre, porque é o processo, é o protocolo, né? A gente tem que seguir esse protocolo. Quando você faz a primeira sessão, você já vê um resultado. Ou você vai ver o resultado nas falhas já, ou você vai ver o resultado na demora de crescer o pelo. Então, vai depender do teu organismo, de cliente para cliente, né? E esse equipamento, o laser, né? Essa máquina, o intuito é ela queimar o pelo ou queimar... Eu não sei como é que chama o bulbo. Como é que é o caso? Exatamente. É bulbo que chama? Exatamente. Ele... fazer a morte do pelinho, né? Lá na raiz. Aí não cresce mais, né? Não cresce mais. Aquele ali não cresce mais. Mas, assim, é lógico que você vai precisar de uma manutenção. Então, daqui uns 2, 3 anos, o pelinho, não aquele que pode voltar, mas pode nascer outros
bem fininho, meio aleatório, assim. Isso é nível celular, como é que é? Exatamente. A nível A celular gente está ali, vivo, né? Então, as células estão... se sobrar uma, a célula resolve, não, vamos se Exatamente. reproduzir aqui, fazer um pelinho, acaba crescendo. Exatamente. Não na mesma força, na mesma intensidade que era antes. Mas vai vir bem aleatório, mais fininho, menor. Então, aí é hora de você fazer uma manutenção. A manutenção, a gente faz uma a cada 2 meses, faz um mês, pula um. Não é todo mês como a gente faz, tá? E aí você fica mais um tempo sem fazer. E é pelo por pelo que tem que ser atingido pelo... Pelo por pelo. Aí entra a tecnologia da máquina. Tá? Ela identifica por imagem. Exatamente. Na verdade, é assim, não é imagem. Quando a gente vai ver o protocolo, ele já é estabelecido pela máquina. Tá? Então, quando a gente vai ver a cliente, a gente vê a perna, por exemplo, vamos falar sobre perna, tá? A perna, ela geralmente, quando é uma pessoa que tem bastante pelinho, ela já vem depilada com o gilete, então a gente perde um pouco da referência. A gente não sabe aonde tem mais pelo, porque tem gente que tem pelo mais na parte de trás ou mais na parte da frente. Mas como é a primeira vez, então a gente sabe que o pelo ali está completo da pele dela, né? Certo. Então a gente sempre vai colocar na programação da máquina uma intensidade alta, tá? Uma quantia grande, uma espessura grossa, tá? E a hora que a gente coloca essas referências, ele já dá a programação que a gente tem que seguir. E aí a gente só aperta o gatilho. Tem 3 funções a máquina, tá? Então, a gente começa sempre com varredura, que a gente fica passando a luzinha, tá? Quando a gente vê que o resultado, a gente já está conseguindo um resultado legal de varredura, já diminuiu bem a intensidade, a espessura, a gente muda para o modo varredura sequencial. Aí, o sequencial, a gente vai pulando, não é mais varrendo. Varrendo que você fala assim, por exemplo, tem aquele leitor de código de barras, por exemplo? É o próprio. A gente vai passando a manopla, assim, ó, e ele dá o tempo determinado. Vamos colocar ali 2 minutos, você atingindo a área toda. Tá? Então e ele fica disparando. E atingir áreas também que não tem necessidade de atingir. Sim. O alvo dele é o pelo, né? Sim, claro, mas aí problema. Tem um espaço entre um pelo e o outro, que é só a pele, e ali não tem nenhum, como é que é? Poros, né? Isso. Não tem poros, é a pele em si, mas só que ali mesmo ele dispara em geral. Sim, ali, né? Geral. É uma varredura. Ele fica apitando e passando a luz na pele toda. Certo. A gente, no mês seguinte, a gente viu que a gente teve uma redução, a gente passa para o modo sequencial. O sequencial, aí eu vou assim, ó, disparo por disparo, um do ladinho do outro. E ele vai emitir 2 luzes, 2 disparos sequencial. Certo. No mês seguinte, a gente viu que já teve uma redução, a gente vai para o pontual. Aí a gente vai trabalhar só onde tem pelo. Aí, geralmente, a gente pede para vir sem depilar, porque eu quero ver onde está o pelinho. Eu passo o gilete na hora e a gente atinge somente aquele pelinho. Aí a gente já finaliza o tratamento. Tá, essa então é como a máquina ela trabalha em cima do pelo. Mas, enfim, a preparação é se depilar antes, né? Isso. O pós disso tudo, o resultado, ele normalmente é feito, por exemplo, lógico, tem pessoas que têm mais intensidade de pelos em certas áreas. Tem. E tem pessoas que têm menos. E tem a espessura do pelo também. Isso. E às vezes você depila a perna com gilete, né? Isso. A vida toda, e aí o pelo ele costuma ficar um pouco mais espesso, né? Mais grosso. Sim, mais grosso. Então, depende muito de quantas sessões você precisa fazer, depende muito da quantidade de pelo na área, da espessura do pelo. Tá, é uma pergunta bem ampla, porque isso aí depende muito do tipo do aparelho. Eu trabalhava com aparelho porque eles são por meio de ondas, né? A gente fala. Então, tipo assim, eu trabalhei com um aparelho que ele só tinha uma frequência de onda, que era do diodo, tá? E é onda eletromagnética, né? Isso, por causa que dá luz, né? Exatamente. E aí, trabalhava só com esse, eu gostava, o resultado era incrível, só que essa empresa, não é que eu locava, eu trabalhava com parcerias. Então, eles vinham, trazia profissional, trabalhava, e eles faziam pacotes.
A maioria das empresas faz pacote, né? Pacote com 10 sessões. Certo. E ali eles trabalham durante 10 sessões. Elimina aí, coloca aí 90%. E depois, se você quiser fazer mais 5 sessões, mais 10 sessões, fica opcional. Certo. Eu não gosto de trabalhar com pacote. Por quê? Deixa a desejar às vezes. Deixa a desejar. E porque o cliente, quando ele fecha um pacote, ele fecha com expectativa. Que aquelas 10 sessões. Ou até menos. E acha que, tipo, até menos vai dar e depois eu vou usar as outras para outra região. Tá entendendo? Então, vem com essa expectativa. E eu não gosto de trabalhar com isso. Então, a minha tecnologia que eu escolhi foi a questão do aparelho, que eu escolhi com 3 frequências de onda. Ou seja, eu trabalho com o diodo, que era o que eu já trabalhava, ND-IAG e o Alexandrite. Esses outros 2 também são 3 frequências de onda. Ou seja, eles pegam, porque o diodo ele pega meio que intermediário, pelinho intermediário. Esse já consegue pegar todo o estágio do pelo, aquele que está nascendo, aquele que está crescendo, aquele que vai cair, tá entendendo? Então, ele pega com mais precisão. Né? Mais precisão. Então, eu acabo não trabalhando com pacote, porque às vezes 10 sessões, não tem o porquê a pessoa fazer 10 sessões. Porque o resultado é bem antes. Então, tem uma triagem. Exatamente. Acaba fazendo por sessão. Você vai lá, você faz a sessão, você paga. Tua sessão, mês seguinte, você vem, você paga. Diferente, né? Então, você não... Eu não fidelizo não seria como se fosse uma... Vamos comparar com o pedreiro agora, né? Uma comparação bem próxima, né? O mestre de obras, né? Ele vai falar, quanto que fica para fazer essa casa aqui? E aí ele te dá um orçamento. As pessoas não chegam a falar, quanto que fica para depilar as 2 pernas, por exemplo? Aí você não dá um valor. Eu dou preço por sessão. Por sessão. Por sessão. Então, tipo, como na primeira sessão já vai ver um grande resultado, então, dificilmente, eu acho que eu não tenho nenhuma cliente que desistiu. Faz a segunda, faz a terceira. Segunda, terceira. Tem clientes que têm manutenção só. Elas vêm a cada muito recorrente manutenção? Meses. Depende da pessoa também. Depende. Questão hormonal. Exatamente. Mas eu tenho cliente que depois de 1 ano que volta para fazer a manutenção, tipo, faz 2 sessões, depois já para de novo. Sim. Né? E o resultado sempre ele é a eliminação total. Lógico que tem as pessoas que têm reparação, mas qual que é o maior volume? É não precisar de reparos, né? Ou, sim, precisar de que o paciente retorne? Não. O paciente sempre vai ter que retornar. Porque, tipo assim, a partir do momento que ele se vê livre dos pelinhos... Não. Vamos dizer assim, tô 0 agora. Tá. Tô zerado. Aí... é bem possível, bem provável que eu tenha que voltar? Sim, você vai voltar. Daqui 1 ano você volta. 1 ano, 2 anos. E por que isso ocorre? Qual que é por que o corpo faz isso? Explica aí pro pessoal. Na verdade, eu falo assim, de uma maneira bem simples. A gente está vivo. Se você não quiser que nasça mais pelo, só morrendo. Entendeu? Não tem como, né? É do nosso organismo. Né? Não tem como. Não tem como, né? A gente vai continuar nascendo, vai nascer cabelo, vai nascer pelo. Mas não chegou nenhum japonês lá e perguntou pra você assim, não, mas não matou o bulbo do pelo? Aquele matou, exatamente. Mas pode acontecer vamos dizer, a gente não conseguir uma eficácia 100% de um bulbo. E aí, o que acontece? Ele ficar meio que adormecido e depois ele vir a crescer. Lógico, com menos intensidade, mais fraquinho. É o que pode acontecer. É a tal da erva daninha. Exatamente. Você vai crescendo ali. Mesmo com um pedacinho de nada, ela se transforma num gramado de erva daninha. Tá. Mas assim, a intensidade nunca mais vai voltar. Isso aí a gente pode ter certeza. Isso é bom para onde, nos locais que você sempre depila, né? Eu acho que o pessoal gosta nas axilas, talvez. Hoje, a maior procura é virilha. E axila e tórax, os homens, né? Costa e tórax é o que mais procura. E barba, né? Barba também? Contorno de barba, o pessoal faz muitos homens procuram. O contorno da barba, né? Ou barba completa ou contorno de barba. No caso, o pescoço, né? A parte de baixo do pescoço. Aonde dói mais, será? Os homens reclamam de tudo, tá? Porque, assim, os homens... É um estudo, né?
fora a parte. Mas, assim, os homens, eles sentem dor em tudo. Só que, quando a gente coloca a modalidade varredura, é o que menos sente dor. Tá? Porque ele está rápido ali, a luz passando, né? Então não sente tanta dor. Mas o pontual, que é a frequência de luz vai exatamente naquele ponto, sente um pouquinho de desconforto. É onde os homens reclamam. Porque aqui não tem como a gente fazer varredura, tem que ser no pontual mesmo. É uma região pequena, né? Será que porque os homens eles têm menos costume de se depilar do que a mulher? É, ou não? talvez seja isso. Talvez se eles conhecessem a cera, eles iam ver que o laser É de boa, né? É de boa. Ah, entendi. As mulheres, quando vão procurar o laser, já passaram por processo de cera. Então, elas já vêm com aquele... Eu sei que Até vai mesmo a doer. pinça, né? Acho que algumas ficam na pinça, né? Muitas mulheres tiram na pinça. Eu já tirei na pinça. É horrível, É. né? Você tem que segurar a pele, né? Você segura a pele pra não doer. Ó, vai agora. E dói. Do mesmo jeito, né? Sai a aguinha no canto dos olhos. Exatamente. Olha. Então, os homens sentem dor porque não conhecem, né, outro método. Tá. Então, a gente falou da depilação a laser. Depois você me disse que tinha um outro serviço que era bem popular que você tem feito. Limpeza de pele. Popular que eu secagem de digo, vasinhos. popular que eu digo assim, de procura, né? Isso. O Botox também está tendo muita procura. E esse negócio de como é que fala? Harmonização facial, que parece que tá na moda. Sim, É o hype auge. hoje em dia, né? É isso mesmo. Hoje em dia está tendo muita procura. O que é? A gente já volta nos vasinhos, mas essa tá. harmonização facial é que tem até comediante falando sobre isso, né? Tem. Eu não sei se você conhece tal de Afonso Padilha, alguma coisa assim. Ele fala muito sobre a harmonização facial. E a harmonização facial, os comediantes, eles gostam de tirar, fazer piadas com isso, porque o rosto fica meio quadrado, segundo depende. eles, né? Segundo Depende. eles, a pessoa parece, sabe aquele... eu não sei se é do tempo do pessoal que está assistindo aqui, mas do meu era. Tinha um Cepacol, um cara, um loirão, Sim. quadradão, assim, grandão, fortão, com o rosto quadrado, né? E dizem que a harmonização facial... Eu vejo na internet isso, né? A internet é um lugar bem obscuro. Eles dizem que a harmonização facial deixa o rosto quadrado. Mas a harmonização facial não seria deixar o lado direito, esquerdo, igual? Então, Como é que funciona isso aí? a harmonização facial, hoje em dia existem os dois extremos, né? A pessoa que começa a fazer a harmonização facial, que é obcecada por beleza, é aquela coisa, sabe? Que é um caminho sem volta. Michael Jackson. Exatamente. Não seria a plástica? Qual que é a diferença de operação plástica e... Então, na verdade, a plástica já é centro cirúrgico, você vai fazer os cortes, você vai puxar a pele, né? Tem o pré e o pós-operatório. Esse não, é só injetáveis. Ah, entendi. Né? Então, você não tem pré e pós-operatório. Essa é a vantagem. É legal você falar isso, porque antigamente era só cirúrgico, né? Sim. Só cirurgia. Então, Tinha você tinha que se que- preparar, o valor era muito alto também, né? E hoje em dia não, faz cirurgia quem quer, porque hoje em dia é uma infinidade de tratamento aí sem precisar fazer cirurgia E plástica. qual é a diferença do Botox com a harmonização A harmonização facial? facial é aquilo que você vai deixar harmônico no seu rosto. Isso pode Aquilo- incluir o Botox? Botox e preenchedores, Uhum. tá? Abrange tudo. Uhum. Você vai melhorar algo, aquilo que você não tá gostando muito quando você olha no espelho. Certo. Você vai deixar mais harmônico o teu rosto. A harmonização, já está falando. E aí entra o Botox e entra os preenchedores, os bioestimuladores, né? Então, Preenchedores seria o quê? preenchedores é ácido hialurônico, que você vai preencher, tá? Por exemplo, bigode chinês, que a gente trata essa parte. Então, a gente coloca um preenchedor ácido hialurônico aqui para deixar ele harmônico, nivelado, vamos se dizer. Ah, Tá? tá. Isso é preenchedor, tá? E aí tem gente, o rosto quadrado, que você falou, né? Muitos artistas, eu até estava vendo, eles injetam aqui para aumentar as maçãs do rosto, deixar, né, mais evidente, e aqui para deixar mais quadrado. Então, isso são preenchedores. Preenchedores. O Botox, a gente já vai... Ele não é um tratamento, mas ele vai travar a tua musculatura para... Conforme a gente fala, a gente gesticula, forma as ruguinhas, né? Sim. Então, a gente fala que tem 2 tipos de ruguinhas. A dinâmica, que é o de falar, a gente se expressar, e a estática. Estática é aquela que você olha
pro paciente, você já tá ali, ó, a ruguinha tá ali. Independente da expressão. Independente da expressão. Ela quietinha, muda, eu tô vendo aquela ruguinha. Normalmente na testa, né? Exatamente. Na testa Exatamente. ou, como é que chama aqui? Pé de galinha? O famoso pé de galinha, né? Uhum. Então, isso aí a gente trata com Botox, tá? Tá. O Botox, na verdade, por a gente ter essa dinâmica, a gente vai travar essa musculatura para não ficar levantando e não formar a ruguinha, tá? Agora, quando deu a quebra de musculatura, que é essa ruga estática que a gente já vê, a gente não vai tratar. Simplesmente ela vai amenizar porque você não vai ficar toda hora mexendo sua musculatura. Tá? E fica sem expressão, né? Algumas pessoas falam que fica sem expressão. Depende, é o excesso. É o excesso, tá? Não fica sem expressão quando você faz moderado. Moderado. Quando você faz a quantia certa, tá? Então, tem um limite. E depende do profissional para falar para a pessoa que, olha, você vai ficar com excesso. Eu os dois? Você não faz? Não. Já chegou paciente de falar assim, vamos colocar... Não dá. Não dá porque eu vou travar a sua musculatura, você vai ficar sem expressão. Mas eu quero. Mas eu quero. Não, então vai para outro profissional. E tem gente que faz, né? Faz, porque daí entra o financeiro, né? Aí entra o financeiro. Mas aí vai tudo um bom senso, né? A harmonização facial, ela é polêmica, que eu perguntei para você do lado direito, do lado esquerdo. Ela é polêmica porque a harmonização, às vezes, assim, é gosto, é uma arte, é um design, né? Exatamente. Tem que ser uma arte, porque, Gustavo, tem gente que quer melhorar e tem gente que quer mudar, né? Tá entendendo? Tem gente que não tá satisfeito com o teu rosto em nenhuma parte do rosto. Então, ela quer mudar, ela quer deixar quadrado, ela quer deixar as maçãs muito evidentes. Então, isso já é mudar para mim. Porque se eu fizer uma harmonização facial, meu rosto vai virar uma bola, bem harmônico. Porque já é redondão. Tá, aí se isso te incomoda, já não... Aí para fazer quadrado é mudar, né? Seria. É mudar a tua estrutura. Né? Mas o que daria para fazer? O que te incomoda é seu rosto muito redondo, então dá pra gente trabalhar aqui, ó. Trabalhar a bochecha, diminuir essa bochecha. Ou eu emagrecer, né? Ou emagrecer. Mas tem agora tecnologias assim maravilhosas que faz, vamos dizer, uma bichectomia, que é tirar essa gordurinha da bochecha. Arranca um pedaço? A bichectomia, sim, por dentro, né? Minha avó fazia assim, ó. Acho que aquilo ali ajuda ou não? Estimulava, né? O colágeno. Por isso que eu acho que... Talvez seja isso. Tem bastante colágeno aí. Então, hoje em dia tem aparelhos que trabalham os microfocados aí, que é maravilhoso, que vai trabalhando esse emagrecimento facial, tá? Então, vai diminuindo, vai deixando mais fino o teu rosto. Entendi. Sem mudar a tua estrutura, lógico, né? Mas tem várias tecnologias. A harmonização facial não entra só preenchedores e não entra só Botox. Então, tem muita coisa envolvida. Né? Tudo para deixar harmônico é uma harmonização facial. E o que a gente vê vamos chamar de extravasar um lábio muito carnudo. O que é aquilo? Aquilo lá é um preenchedor labial. Aumentar os lábios. Isso é algo também que você... Polêmico isso aí, né? Abordou. Polêmico porque, assim, a gente tem um limite para colocar. Vamos colocar 1 ml aí nos seus lábios e vai ficar lindo. E realmente fica bonito, ela sai radiante, só que daqui uns 4, 5 meses vai falar, eu queria colocar um pouquinho mais. Não é que saiu o ácido hialurônico, é que ela já se acostumou com aquela quantia e ela quer um pouquinho mais. Então, das mulheres tem disso. As mulheres nunca estão satisfeitas. Será que tem alguma coisa no psicológico, cérebro, que você acaba... Eu acho que talvez... Já foi feito algum estudo, assim, das pessoas que têm obsessão por... É que eu acho que hoje em dia a internet faz muita comparação, né? Tem muita competitividade entre as mulheres. Se ela colocou, eu também quero colocar. Infelizmente, tem disso. Então, por mais que o dela, ela tá com ácido hialurônico, tá com preenchedor nos lábios, mas se ela viu da amiga que tá um pouquinho a mais, ela vai querer colocar mais. Não que precise, mas porque ela quer ficar igual. Então, artistas que postam isso também, isso influencia muitas mulheres. Então, só que elas fazem o dobro, né? Tem algumas que fica desfigurado. Um exagero. Eu estava vendo o padre Marcelo Rossi. É o famoso. Fábio... Qual que é o outro padre lá?
Padre Marcelo Rossi. Marcelo Rossi, que dançava, que começou naquela época um magro, bem alto. Não é esse. É o outro mesmo. Um outro? O outro, acho que é Fábio. Não sei. Que é bem bonitão, que o pessoal fala? Isso. Esse Fábio é alguma coisa assim. É esse daí. O rosto dele tá desconfigurado. Eu me ele assustei fez? quando eu vi. Ele colocou aqui as maçãs do rosto. Ele tá enorme, ele tá parecendo um boneco. Ele perdeu a expressão, ele tá enorme. Por que ele não falou comigo? Emprestava pra ele um pouquinho? Tirar um pouquinho, né? Então, tipo assim, entende isso. As pessoas vão perdendo o limite, né? Vão perdendo a referência e querem mais. E aí, talvez, entra a questão do profissional também, né? Que fica, talvez, querendo Você tem a ousadia. Vamos pôr. Né? Você tem a ousadia. Você tem a ousadia de chegar da pessoa falar, eu quero fazer assim, e você falar, não vou fazer, e você argumenta, ou você para onde você não vai fazer só? Não. Porque existe uma argumentação que, você vai ficar assim. Isso. Quando a paciente vem, eu sento com ela e a gente conversa. Coloco um espelho na frente e vou falando. Isso dá, isso não dá, isso vai ficar bom, isso não vai ficar bom, isso futuramente não vai ficar legal, e assim vai. Então, tipo assim, há uma conversa antes. Então, é nessa conversa que a gente vai entrar num bom senso. Né? Então, eu nunca cheguei ao ponto de ela querer e ficar brava, não, eu quero... Não, até mesmo porque tem essa conversa. Existe algum software, alguma coisa que já faz a pré-visualização da pessoa como ela vai ficar? Eu não tenho, mas existe sim. Porque tem algumas alterações que realmente dá uma diferença muito grande e não fica harmônico. Não fica, nem um pouco. Nem um pouco. E existe alguma uma situação de que você mudar, não mudar, não do harmonizar, não do continuar, né? Por exemplo, eu tenho rosto redondo, eu vou harmonizar meu rosto redondo. Não vou fazer ele quadrado porque vai ficar muito artificial, vamos dizer assim, né? Existe alguma controvérsia assim, científica na área de... Científica, o design, queira ou não, é uma arte, mas é uma ciência também. Sim. Onde as pessoas estudam até onde elas podem mudar. Existe um limite isso pré-estabelecido. Porque aí entra o visagismo, né, do profissional. Visagismo. É o bom senso. Bom senso. É o visagismo. Você vai olhar, você vai ver a necessidade da melhora, não da mudança. Não, porque eu digo assim, por exemplo, o cara quando vai desenhar Da Vinci, esses grandes pintores de época, mas que hoje em dia já é um pouco mais raro aparecer esses artistas assim. Existe, claro que existe. Mas não como existiu no passado, fez história, né? Tem uma certa forma de você desenhar um traço no rosto. Começa pela cruz, certo? Sim. Talvez a harmonia dentro desses traços, se exceder esses traços que você começa a desenhar, isso seria o excesso? Na parte de sobrancelha, eu trabalho ainda com a parte de micropigmentação. Só para entrar nesse assunto que você está falando, certo. Né? A parte de micropigmentação eu trabalho bastante, tanto sobrancelha quanto lábios e olhos também. Então, num dos primeiros cursos que eu fiz, tinha muito disso. A simetria correta, a medida correta. Realmente, traçava ali um traço assim, e aqui tinha que estar impecável, certinho. Hoje em dia, já não. Você tem que ter um visagismo, você tem que ter um olho clínico para isso. Porque às vezes o lado direito é diferente do esquerdo? Nunca é igual. Nunca é igual. Não tem como você comparar o lado esquerdo com o lado direito. Eu falo até às vezes quando a gente compra um calçado, né? Um pé fica mais justo, o outro fica mais larguinho. Sim. É normal. Mas a pessoa não chega a sair assim com uma sobrancelha mais alta que a outra, Agora, né? já aconteceu de tirar a simetria, as medidas tá ali certinha, correta. Eu olhar, tá impecável. Ela sentada na minha frente, mas a hora que ela começar a falar, ela mexe mais, a força muscular dela é mais do lado esquerdo. Então, muda tudo aquilo que eu fiz. Então, eu tenho que diminuir o lado esquerdo, aumentar o lado direito para dar o equilíbrio. Isso seria harmonia também. Isso seria uma harmonia. Então, o Botox é isso. Não tem como você seguir um padrão. Não tem sentido isso. Né? Um lado nunca vai ser igual ao do outro. Homem tem colocado muito Botox? Homem, a procura está sendo agora de homens, tá?
Mas hoje em dia, por aí, a procura tem sido muito grande. Eu digo aqui em Miracatu, né? Uhum. Mas tem sido muito grande os homens. Os homens têm se cuidado mais. Nos Eu últimos vejo a anos, sim. depilação a laser. Tenho muito cliente masculino. Uhum. Né? Para limpeza de pele também. Não querendo ser indelicado, mas, por exemplo, depilação o termo científico seria saco escrotal? Sim. Não, isso aí a gente já não pode fazer. No saco escrotal a gente não pode fazer. A gente pode fazer virilha. Virilha. Virilha e pele anal. Porque ali não tem... Se você queimar ali, ele tem uma pele muito pode, sensível ali, né? Não pode. É só a virilha, é só em volta. Uhum. Em volta a gente pode fazer. Tá. Na harmonização facial, então, ela requer uma série de skills, vamos dizer assim, como que eu posso falar? Como que é em português skills, você sabe? É porque dizem que esteticista tem que falar inglês, né? Isso não é meu forte. Então, minha filha, vou rasgar meu certificado. Isso é uma coisa que eu odeio na escola. Foi o inglês. Foi inglês? Foi. Porque me parece que muitos papers, muitas descobertas recentes, né? Porque é uma área que está em constante evolução agora. Até então, diariamente. A plástica ela está sendo descartada porque a estética ela está crescendo bastante, né? Está evoluindo bastante. A harmonização facial seria... Eu poderia falar que ela é um conjunto de trabalhos que a esteticista faz? Porque existe só do nariz, só da boca, só da sobrancelha, só dos cílios, ou não? Não é assim que funciona? Sim, eu não entendi muito sua pergunta. Porque, por exemplo, se chega alguém lá que quer fazer micropigmentação da sobrancelha. Sim. Uhum. Tá? Chega uma pessoa que quer fazer um enchimento nos lábios. Uhum. Tem uma pessoa... É possível diminuir um pouco essa cartilagem no nariz? Diminuir, não. Mas a gente pode injetar um pouquinho onde está mais baixo para igualar com essa. Dá a impressão... Projetar que está retinho. Que é reto. Mas se for muito grande, acaba ficando não, a gente muito coloca grande, né? pouquinho mesmo para diminuir, né? Aquele excesso. Mas não que vá... Não pode colocar a quantia. Se for muito grande, é a mesma quantia. Então, né? é esse conjunto, né, de trabalhos independentes que seria... toda a harmonia facial? Exatamente. Tá. Você disse que a maior procura seria também da vaso... Da secagem de vasinhos, né? Secagem de vasinho? Uhum. Como é que chama? Você chamou mesmo? Como que eles chamam? Escleroterapia. Escleroterapia? A secagem de vasinhos, que todo mundo conhece como secagem de vasinhos. Né? Secagem de vasinhos. Isso. E esse cara aí? É aparelho? Como é que funciona? Não, prepara? É injetável. É agulhinha mesmo, uma agulhinha bem fininha, porque a gente só pode atingir os microvasos, né? A gente tem um limite, a gente não pode atingir veias, que daí já entra na parte vascular, que já é a área médica, né? Mas são os vasinhos e é injetável a glicose. Então, é aquilo que você falou, na hora some, né? Porque a glicose ela é translúcida, ela empurra o sangue. E depois o sangue volta. Então, mas ali a glicose vai ficar trabalhando ali durante uns 4 dias no lumen do vaso, né? E aí... Qual que é a reação que faz ali a glicose no vaso? A gente tenta matar aquele vasinho. Fazer morrer o vasinho. Porque não está circulando sangue, não tem oxigênio. Exatamente. Então, a gente tem que repetir, tá? É aquilo que você falou. Depressão que some na hora. Some. Por segundos. Depois ele volta, mas a gente vai ter que estar repetindo para até ter um resultado legal. Agora, o número de sessões, a gente não dá. Porque isso vai depender muito. Tem gente que faz academia. Então, o esforço físico, isso conta muito. O trabalho, exatamente, faz musculação. Então, tudo isso influencia. Se a pessoa que tem essa vida de atividade física, né, todos os dias, vai demorar um pouquinho mais. Tá. O que você falou sobre não pode mexer com a veia, né? Isso. Até então, porque você fica injetando glicose na veia, não está em coma alcoólica, né? Exatamente. Então, glicose que eles usam para coma alcoólica? Tá. Mas... Qual é o limite? Ou você pode dizer por espessura? Como é que é? O limite que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar de 5 a 8. 5 a 8? ml. É pouquinho. Ampola, no caso. É o limite de material, né? A gente não pode ultrapassar disso. Tá, mas eu estou dizendo qual é o limite da espessura do vaso? Tá. A espessura. É muito visível. É aqueles vasinhos, aquelas... microvasos mesmo, tá? A gente nota aqueles calibre mais grosso, é aquela esverdeada ou azulada. Aquilo a gente já não pode atingir,
Uhum. Então, geralmente é só aquelas roxinhas, fininhas, vermelhinhas mesmo. Aquelas que começam a estufar já não, Isso. Não. Aí já não posso. não começa, Aí não pode eu mexer. indico passar com vascular. Aí isso seria cirurgia vascular. Cirurgia, exatamente. Isso é dilatação de vasos, né? Exatamente. Aí seria caso cirúrgico, né? Tá. A glicose, então, se passar de 8 ml, você falou? Não é o correto. Nosso limite é de 5 a 8. 5 a 8. Não pode passar de 8 porque pode ser que... Pode dar uma trombo, um excesso. Uhum. Dar um efeito rebote, vamos dizer. É porque... Estourar mais. Né? Ou no corpo, porque glicose não faz mal pro corpo, né? Não. A questão pode dar uma trombo. Deixar ela mais... ramificar mais, estourar mais. Deixar ela mais roxinha. Então, dá um efeito reverso. Então, a gente tem que ter o nosso limite. Só tem essa técnica para fazer ou tem Tem o outras? laser também. Tem o laser também. Laser também. Porque Tem essa intenção... espuma. Né? Espuma? Eu não trabalho com essa parte de espuma nem com laser. Eu trabalho só com a glicose. Uhum. Mas, assim, não tem nada cientificamente comprovado o resultado do laser e o resultado da espuma, tá? A única comprovação científica é a glicose, 75%, que a gente fala, né? Uhum. Que é o nome. Então, eu não tenho conhecimento dessa... Tem gente que já fez laser, gostou espuma do seria resultado. É como se fosse a glicose, né? Vamos dizer, líquida, só que é espuma, sabe? Ar. Exatamente. Trabalham até umas calibres mais grossas, veinhas mais grossas, mas eu já não trabalho, então não tenho esse conhecimento. Tá? E até então é mais invasivo, né? Você colocar ar na veia. É espuma, exatamente. Acho que no líquido tudo bem, né? A veia está acostumada com líquido. Exatamente. Agora ar... Aí, comprovado cientificamente, não tem nada, né? A glicose, sim. Então, eu prefiro trabalhar com a glicose, que é uma certeza, né? Mas muita gente já fez com laser. E quais são as regiões que trabalha? Que trabalha? Maioria é perna. Maioria é perna? É perna. E o laser também, a intenção é matar, né, a veinha, né? Isso. Exatamente. Ele acaba queimando a veia para ela eu não sei se cauteriza. Isso. Eu não sei se dói, não sei como funciona a sessão do laser. Mas algumas falam que dá resultado, outros falam que não viu o resultado, então eu não tenho esse conhecimento. Entendi. Quantas sessões, mais ou menos, para... Da esclero? Olha, tem gente que faz... Não tem como falar. Depende se fica em pé, depende se tem... Depende da atividade física da pessoa. Mas eu tenho cliente com 4 sessões que teve um resultado ótimo, maravilhoso, que não se incomoda mais. E tem clientes que já fez mais e está persistindo, mas é por conta da atividade física dela. Isso tem alguma coisa a ver com a pele clara ou escura ou não? Não. Pessoas de pele mais clara, a tendência, sim, claro, é visualizar evidenciar mais, né? Tá. Tem alguma questão fora a questão de hábito físico, como é que posso falar? O hábito da pessoa ficar o dia inteiro em pé, isso causa mais. Então, as causas dessa... As causas, né? Não tem nada comprovado ainda. Então, tipo assim, a pessoa que trabalha muito sentada, muito sedentária, também pode causar má circulação. Porque é má circulação sanguínea. A pessoa que trabalha muito de pé também, por conta de estar ali, se exercitando muito. Então, tipo assim, não tem nada comprovado. Não encontraram nada ainda. Não. Tá. E tem a parte hereditária também, né? Porque tem gente, a mãe que tem... Minha mãe, por exemplo, tem muito. Eu já não tenho. Então, minha irmã já tem. Então, a minha irmã já herdou um pouquinho dela. Mas que também não é comprovado. Mas que também não é comprovado. Né? Você falou de um serviço que é mais procurado. O laser, dos vasinhos, e tem mais algum que você falou? Limpeza de pele, né? Limpeza de pele. Procuram bastante. A micro, né? Micropigmentação, que procura também. Tudo procura lá. Tudo procura lá? E o que você quer falar agora, então? Sobre qual? Vamos falar sobre micropigmentação? Pode ser. Vamos lá. Então, como a micropigmentação, que eu sei que é chato falar, mas assim, muitos falam que é tatuagem, né? É uma tatuagem. Não chega a ser uma tatuagem. Antigamente era. Hoje em dia é menos invasivo. Tatuagem vai lá até a 3ª camada da pele. Esse não, é bem superficial. Tá, até a 2ª. Até a 2ª, mais ou menos. E se torna permanente por estar na 2ª. Não chega a ser permanente. Quando é uma micropigmentação, com 1 ano ela vai se despigmentando.
a tendência é ir sumindo, porque vai renovando célula, está bem superficial, vai sumindo e você vai fazer um próximo retoque. Quando ela não sai, ela meio que já vira uma tatuagem, porque já foi mais profunda. Tá? Então, tem uma diferença. Até então, no osso aqui deve ser difícil fazer, não é? Ah, não, aqui tem um pouquinho de carne, ó. Tem um jeitinho de fazer, tem a técnica. Tem a técnica? Tem. E como é que é feito? Primeiro tira tudo? Como é que é? Não tira nada, tá? Até mesmo que os pelinhos são até ótimos, porque eles vão camuflar, né? Dá referência também de onde... Exatamente. E eu tenho que acompanhar o nascimento do seu pelo, eu tenho que acompanhar ele. Eu tenho que fazer o mesmo caimento do seu pelo, para dar essa ilusão, né? De volume. Tem gente que faz aquele corte na sobrancelha, né? Você já viu aquele corte? Parece que é moda, geralmente né? os meninos fazem, algumas meninas também. E aquilo ali parece que não volta mais depois. Volta? Tipo assim, depende, né? É o que eu digo por quê? Porque se a pessoa, por exemplo, ela depila muito a sobrancelha, tira, vai tirando, vai ficando fininha, e chega a sumir, e depois não nasce mais, é por que isso? É porque realmente porque tá tirando? Não, insistiu, o pelo já é fraquinho, já é pouco, já vem lá uma tendência que já a mãe já não tinha quase sobrancelha, a irmã também não, sabe? Então, tanto você tirar pode acontecer. Às vezes faz com cera também, isso ele também arranca, Então, acaba dificultando o crescimento do pelo. Agora, esse cortezinho que você falou, quando é feito uma vez só, ele nasce, pronto, acabou. Agora, ruim quando você fica insistindo o cortezinho 3, 4 anos. Aí demora mais e pode acontecer de não nascer mesmo. De não voltar mais, né? Isso. Então, bom, micropigmentação para cobrir esse cortezinho você não fez até agora, porque eu acho que pelo jeito ele volta, né? Volta. A micropigmentação, elas acabam, hoje em dia tá uma moda muito de sobrancelha grossa, né? Era bem grossona, espessa. Hoje em dia é a moda. Não monocelha, né? Aquela aqui. Não aqui emenda. Mas elas querem mais encorpada a sobrancelha, né? Então a procura é mais isso mesmo, para deixar ela mais grossa, mais evidente. Na sua opinião, a sobrancelha, né? Sobrancelha. Ela mais grossa, ela tende mais ao perfil masculino ou feminino? Perfil que eu digo assim, as características do rosto. Depende. Tem homens que combinam as sobrancelhas mais finas. Tem homem que tem a característica da sobrancelha mais grossa. É a mesma coisa as mulheres, tá? O que você tem que ver é o que vai combinar. Porque tem mulher que tem a testa bem pequenininha e que é uma sobrancelha super grossa. Então, isso já não se encaixa, né? Então, a gente vai trabalhar de uma forma que ela fique harmônica, que ela fique satisfeita, mas tem que ter o visagismo. O que eu quis dizer foi assim, quanto mais grossa a sobrancelha ela aparenta ser uma sobrancelha masculina? Masculina? Não, depende, porque entra o design, né? Porque a sobrancelha do homem grossa, ela é meia, como que eu posso te falar? Ela não é certinha, ela não é contornada. A mulher, por mais que tenha sobrancelha grossa, ela tem um contorno, ela tem um desenho, ela tem uma arqueadura. Sim. Por mais que ela seja grossa, ela é mais harmônica, ela é mais delicada nos traços, embora seja grossa. Homem, quando vai fazer a sobrancelha, a gente não vai contornar, deixar bem contornadinha. Não, a gente vai tirar o excesso. É que é diferente. Porque se contornar, fica bem tiradinha, dá um toque diferente. Feminino, exatamente. Entendi. Os homens estão procurando muita o design de sobrancelha, mas a gente tem que ter um limite, a gente tem que tirar o excesso, né? Alguns pedem, mas você não faz. Não. Chega a não fazer. Fala assim, cara, isso vai ficar muito fino. Pedem, homem não tem disso, né? Eles vão lá pra fazer e deita e pronto, acabou. Do jeito que saiu, né? Saiu. A mulher não. Não, tem mais criteriosa. A mulher, quando você faz, ela ainda quer o espelho. Mas e essa tá assim, essa tá assado? Dá pra fazer assim, entendeu? Onde é necessário a micropigmentação? Aonde é necessário? Quando necessário? Quando é necessário? Hoje em dia não tem isso, Gustavo. Não? Não, mas tem casos assim que a pessoa, poxa, tem uma sobrancelha muito fina ou bem ralinha, aí é necessário, vamos dizer assim, né? Sim, mas hoje em dia... Tem gente que gosta da sobrancelha fina. Então, tipo, não seja ser necessário, né? Ela gosta e tá pronto, tá ok, tá tudo bem. Então não é uma necessidade, né? Não é regra. É uma questão de escolha. É opção. Entendi.
E na micropigmentação, qual é o equipamento que você usa? É igual do tatuador ou não? Tem Como que a funciona? maquininha, o dermógrafo, igual do tatuador. Como que é? Desculpa. Dermógrafo. Dermógrafo. É. E tem o Tebori, que a gente fala. É uma caneta. Que é japonês, né? Tebori é Tebori. o nome é japonês. É. Que vai perfurar. Com a lâmina na ponta. Na ponta, é. Isso aí é das coisas da máfia, da antiguidade lá, dos mafiosos que faziam aquelas tatuagens lá. Olha lá, ó. Viu? É isso mesmo. Estão usando isso aí na sobrancelha agora? Usando a sobrancelha, exatamente. Então são os dois. Você usa os dois? No caso. Sim. Tem preferência para um ou outro ou não? Tebori. Porque ele é mais preciso, né? Ele é mais preciso, ele deixa mais fino, na minha concepção, tá? Uhum. Na minha mão. Fica mais fino. Eu acho que fica mais natural. Tá? Mas eu uso bastante o dermógrafo também para fazer... É que tem várias técnicas, né? Então, tem técnica que eu preciso usar o dermógrafo. Tem técnica que é só o Tebori. A cor também, você procura a cor ser idêntica do pelo. A cor do pelo. A cor do pelo. Não existe rejeição, a pele, ela começar a rejeitar isso e acabar... Depende do tipo de rejeição que você fala. A pele descascar, começar a descascar, ou até mesmo... Não. Alergia. Ou ficar vermelho durante um bom tempo. Não. Os pigmentos são tudo hipoalergênico, então não dá reação. O que pode acontecer é que futuramente esse pigmento, vamos dizer, ir perdendo a cor. Então vai oxidando, que a gente fala. Aí vai puxando para o azulado, esverdeado, dependendo se a pessoa trabalha muito no sol, soa muito. Então tudo isso influencia. Aí a gente tem que fazer uma remoção, tá? E depois fazer novamente. Aí entra a remoção a laser, Aí né? entra a remoção. Como é que funciona a remoção a laser? A remoção a laser é o disparo do laser. E esse disparo do laser, o alvo dele é sempre o pigmento, tá? Então, ele preza a integridade da pele, não vai acontecer nada com a pele, mas o alvo dele ele vai buscar o pigmento, lá embaixo da pele. A precisão do laser... Bom, até onde eu sei, o laser é uma luz, né? Isso. A luz tem uma frequência. Isso. A do arco-íris, depois tem a ultravioleta lá e depois tem a infravermelho, né? Isso. O laser, ele dispara o quê? A luz infravermelha? Não. Do ND Yang, a luz é vermelha. É porque existem várias ponteiras, sabe? Por isso que eu tô tentando me achar. Tem umas branquinhas também, né? Tem. A branquinha que é bem forte, né? Que é mais para cores colorida. Quando é uma tatuagem vermelha, amarela, a gente muda a ponteira. Que a branquinha é a mistura de todas as cores, né? Isso, exatamente. Ela é mais forte. Mas essa outra não, já é o verdinho mesmo. Onde eu estava querendo entender como que a luz, ela escolhe o pigmento no meio de tanta pele ali. Exatamente isso. Como é que funciona Ele isso? é um aparelho inteligente. É? O alvo dele é sempre o pigmento. Então, ele vai, a hora que dá o disparo na pele, ele explode a molécula de tinta. Temperatura, talvez? Não. A temperatura, sim. Sim. Que explode? Ele vai explodir aquilo ali, tanto é que dói um pouquinho, tá? E aí vai ser liberado pela linfa. Ele vai quebrar aquelas moléculas e aí a sua linfa, o teu organismo que vai ser responsável para eliminar. Então, quanto mais água você tomar, vai ser pela urina, pelas fezes, pelo suor. Então, tudo isso vai te ajudar a eliminar. Entendi. Então ele vai clareando gradativo. Então, por isso que quando a pessoa pega muito sol, vai perdendo a cor. Por quê? Porque o calor atinge o pigmento e o pigmento se desfaz aos poucos. Exatamente. E o laser ele só acelera esse processo. Acelera o processo. E a pele ela tem uma tolerância de temperatura bem maior do que o pigmento. Então, por isso que não... Preza a integridade dela. É lógico que tem que saber o manuseio, né? Você não vai usar de qualquer jeito. Né? Bota no 10, né? Entendeu? A distância, tudo isso tem que levar em conta, a distância né? também, né? Mas as sessões aí a gente tem que ir fazendo gradativo também. A gente faz uma sessão, espera de 30 a 40 dias a cicatrização, depois volta novamente. Sobrancelha é bem tranquilo. Sobrancelha, geralmente, é de 1 a 5 sessões, ou até 6 sessões. Entendeu. Então. Legal.
Já estamos em 1h30. Nossa, passou rápido. Passou rápido. Eu vou ler mais alguns comentários aqui, tá? Tá bom. É que eu me perco aqui, tá? Tá. Bom, a Lucineide Cristiane. Fran, você é demais, saudades. Em Gatona a gente já falou, né? A gente já falou. Né? Depois veio Éder Pacheco. Meu irmão. Saudades, mano. Saudade, meu irmão. A Regina Passos. Essa é minha prima. A Regina arrasa. Passos, A Regina é sua prima. A gente até falou, né? Da sala ali. Uhum. Eu moro na casa que é da mãe dela, da dona Ivonite. Eu aluguei embaixo lá do cartório. Embaixo, Tem uma caverna assim que você desce ali. Sim. E há muito tempo também trabalhava numa sala alugada deles lá. E a Regina é consumidora de yakisoba, quando eu fazia yakisoba ali, né, Regina? Fazia yakisoba? Eu fazia yakisoba lá, a Regina gostava muito. Eu vou voltar ainda. Léo Nóbrega. Léo Nóbrega aqui, mandando um boa noite. Eu acho que ele acompanha o canal aqui. Legal. Um abraço pro Léo Nóbrega. A Regina Paz está falando que o padre é Fábio de Mello. Olha lá. Fábio de Mello, é esse mesmo. Tá? Isso mesmo, Rê. A Giane Luzio. Giane, minha vizinha, Giane. Fran sempre arrasando. Né? E um beijo, Giane. Gente é vizinhas que não se vizinhas? vê. A gente nunca e não se vê? Sempre na minha correria, né? Não é proposital, não, né? Não, nem um pouco. Porque vizinho sempre tem uma... Né? Não, vocês não. Não, com a Giane não. Não, entendi. O Alan Grando, sucesso, Fran. Legal, Alan. Um abraço, Alan. Do Varejão Verde Vale. Isso, Fran, tem alguma outra questão que você quer colocar aqui pra gente, que você acha importante? Além de não me pararem na rua para me perguntar de procedimento, deixa eu ver mais. Alguma coisa que talvez você deva esclarecer para as pessoas, porque as pessoas recorrentemente chegam lá achando que é uma coisa, mas é outra. Isso. O que seria? Isso tem alguma coisa assim? Tem. A parte de harmonização, às vezes as pessoas falam, quando eu falo assim, gente, vamos fazer um botox, eu quero fazer um botox porque isso aqui está me incomodando, bigode chinês. E não é botox, é o preenchimento. Então, há grande diferença entre botox e preenchedores. A diferença. Mas isso aí é só numa avaliação, numa consulta que eu vou estar explicando, né, sobre essa diferença. Mas para elas, para as clientes que não entendem, é tudo a mesma coisa. O botox pode fazer em qualquer lugar e não. Tem seus limites, assim como os preenchedores. Só esse? É só isso. Esse é o primordial. É uma dúvida, acho que é a dúvida de todas as mulheres. Tá bom. Quando querem agendar alguma coisa de harmonização, elas associam o botox no geral. Tá legal. Fran, eu agradeço muito. Eu acredito que a gente conseguiu abordar vários temas aí meio por cima, né? Só que se quiser uma coisa mais profunda, lógico, vá até a clínica. Você poderia indicar mais uma vez para as pessoas. Eu quero convidar vocês, todos que estão aí, para conhecer a clínica. Fica na Avenida Getúlio Vargas, pertinho ali do Correio, não tem erro. E lá a gente vai poder sentar, tomar um café, falar sobre os procedimentos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode acessar meu Instagram também, que lá tem bastante vídeo. Eu sempre estou postando os stories para tirar dúvida, então fiquem à vontade. Qual é o Instagram? O Instagram é franpacheco.biomedicina. O Facebook tá como? Fran FPB, eu acho, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uma pergunta que eu FPB. Isso mesmo. Fran Pacheco Bacela, meus iniciais. WhatsApp, você tem lá? Tem, vamos ver se eu lembro. É 997 61 11 96, isso mesmo. 997 61 11 96? 997 91 11 96. Então, agora me confundi. De novo. 997, para vocês anotarem. 997 91 11 96. Beleza, decorei. Mentira. Eu vou assistir o vídeo de novo, eu volto o vídeo lá e vejo o número, né? Isso. Ou senão eu vou direto lá, porque eu preciso arrancar o negocinho do zóio aqui. Vamos tirar isso aí. Mais algum contato? Telefone fixo tem? Não tem. Ainda bem, Hoje né? Em dia ninguém ainda usa, bem. Né? Não precisa telefone fixo. Eu acho que ninguém faz. Se eu colocar lá, vai ser perdido, não. Daqui uns tempos, WhatsApp. Daqui uns tempos, banco fixo não vai precisar mais, né? Não. Esse banco tradicional que a gente vê, sim. não vai precisar mais.
O que mais? Só isso aí, né? É isso aí? Tem e-mail? E-mail também. Fax? Beleza, muito obrigado, Fran. Eu que agradeço todo mundo que participou aí junto com a gente também, né? O pessoal aí que assistiu no Facebook, né? Então. E legal. Esse foi mais um podcast sem nome. E espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Você vai voltar aqui de novo para falar coisas mais técnicas, tá? Lógico que vou. Vai ser um prazer. Tem muita coisa pra gente abordar ainda. Tem bastante. Só que de interesse de todo mundo, né? Sim, e só que a gente quer fazer um pouquinho curto, né? Sim. Mas vamos guardar para os próximos Com certeza. Podcasts aí que agradeço muito sua presença. Valeu. Encerrando aí. Valeu. Ai, gente.